Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao Unboxing Markets, hoje dedicado à indústria da mobilidade. Vamos analisar, no fundo, que tendências estão a surgir, como é que isto vai impactar as cadeias de fornecimento que trabalham com a indústria automóvel e com a indústria da mobilidade, tentar perceber que posicionamento devemos ter para o futuro e como podemos, no fundo, aproveitar as oportunidades que esta indústria nos pode gerar, uma indústria que tem tradição com o setor, nomeadamente a vertente automóvel, que é o grande cliente da nossa indústria, e que, portanto, é fundamental acompanhar e seguir esta intervenção. Connosco hoje temos Miguel Araújo, é diretor-geral da Mobinove. Mobinove é a associação que gera o cluster da indústria automóvel e da mobilidade e, portanto, primeiro um grande agradecimento ao Miguel pela disponibilidade, pela colaboração, por outras iniciativas que temos vindo também a começar a trabalhar em conjunto, e acho que é importante esta capacidade de unirmos esforços no sentido de tornarmos a nossa indústria toda ela mais forte. Portanto, sem mais demoras, Miguel, eu passava-lhe a palavra para esta primeira intervenção. Eu queria só apenas deixar a nota que todos os nossos convidados, os participantes nesta ação, podem colocar as vossas questões através do chat, do Q&A que encontram na barra ou no fundo do vosso ecrã, e iremos acompanhar. Teremos depois da intervenção um período de debate e de análise, e, portanto, estão desde já convidados a fazer parte da sessão. Portanto, Miguel, uma vez mais, muito obrigado e passo-lhe a palavra. Obrigado, Manuel Oliveira. Em primeiro lugar, um cumprimento ao Manuel, extensível na sua pessoa a todo o auditório da Cefamol, e é com muito gosto que aqui estou para partilhar com vocês algumas ideias, mas também ouvir do vosso lado aqueles que são os vossos, quem está no terreno, aquelas que são as preocupações, eventualmente também alguns desafios que se colocam ao futuro. Eu começaria dizendo que quando falamos num novo paradigma de mobilidade, estamos a falar em algo que já está em curso e que sabemos que continuará a evoluir. Já não se trata de uma tendência qualquer que no futuro teremos que lidar. É algo que já está a acontecer e que está em permanente evolução. O conceito de mobilidade está, portanto, a mudar. Embora existam desafios à eletrificação do parque automóvel, e que falaremos seguramente mais adiante, foi criada uma dinâmica sem retorno, isto é, particularmente até evidente nas cidades, onde as emissões, o congestionamento e a segurança constituem hoje questões muito importantes. Aliás, se recordarmos, tivemos recentemente eleições autárquicas e atrevo-me a dizer que a esmagadora maioria dos candidatos, independentemente do seu quadrante político e ideológico, apresentava como prioridade estratégica a questão da habitação e da mobilidade. Portanto, este é hoje um tema absolutamente incontornável para os cidadãos, para as empresas, para as cidades. E é aqui claro que o automóvel, no quadro de uma mobilidade mais alargada, assume particular relevância. A oportunidade atual de transformar a forma como nos movemos resulta fundamentalmente de três forças que atuam em paralelo. A regulação climática e de segurança. Temos assistido, aliás, àquilo que vamos designando de um verdadeiro tsunami legislativo, que sobe a fasquia todos os anos. Depois temos as dinâmicas de mercado, em termos daquilo que são as preferências dos consumidores e de vários segmentos de consumidores que são utilizadores de veículos, e que estão naturalmente a migrar para soluções mais conectadas, confortáveis e sustentáveis. E depois temos também a tecnologia, que é aquilo que está neste momento a viabilizar a eletrificação, a autonomia, os serviços digitais e até mesmo o desenvolvimento de novos modelos de negócio. E por isso podemos afirmar que a mobilidade do presente e do futuro será elétrica, autónoma e conectada. São três afirmações, ou são três palavras-chave nesta afirmação. E, mais uma vez, aqui as cidades onde se concentram as emissões, o congestionamento, o tráfego, a sinistralidade, são questões que tornam condição de base para reduzir
os impactos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E isto também tem impacto para a indústria, porque isto implica redesenhar o veículo, implica redesenhar a fábrica, o chão de fábrica e toda a cadeia de abastecimento em paralelo. E, naturalmente, para quem trabalha em plásticos e moldes, significa responder a novas peças, a novas métricas, a dados auditáveis, desde a matéria-prima até ao fim de vida, mas sobre estes aspectos falaríamos mais adiante. Eu começaria com este primeiro slide que nos traz aqui algum enquadramento teórico, histórico, mas muito prático daquilo que estamos, ou daquilo que é o início do caminho que estamos a viver. Isto porque é que estamos neste processo acelerado de reindustrialização, desta indústria 4.0 para uma emergente indústria 5.0. Pois é uma palavra que não sai do nosso cotidiano, são transições, deve ser das palavras mais preferidas por quem está neste campo de trabalho. E vivemos estas transições em simultâneo, a digital, a verde, a energética, mas em bom rigor estas questões também não são propriamente novas, porque carros elétricos já existiam no passado. Aliás, o primeiro carro elétrico desenvolvido foi o primeiro carro desenvolvido, peço desculpa, foi um carro elétrico. Depois, por outros motivos, não teve o devido seguimento. Por que é que agora é sempre tudo tão urgente? Por que é que agora é sempre tudo tão emergente? Há uma expressão muito utilizada que diz que os acontecimentos moldam as nossas vidas. E, de facto, há um conjunto de eventos recentes que intensificaram certas preocupações. A pandemia e os conflitos geopolíticos foram e são determinantes. No caso da pandemia, lembram-se, seguramente, quando a Europa percebeu a sua dependência para equipamentos de proteção individual e ventiladores. Recordar-se-ão quando os governantes, não só em Portugal, mas em toda a Europa, tiravam fotografias à frente dos aviões que chegavam da China com o material. Tivemos depois também a crise dos microchips, dos semicondutores, que também veio criar aqui rupturas muito graves na cadeia de abastecimento, a crise energética e a dependência da Europa de outras regiões, fundamentalmente provocadas pela guerra na Ucrânia, e mais uma vez com a guerra na Ucrânia, a União Europeia despertou para um outro problema, que não pode viver sem um mínimo de armamento e sem uma indústria que a suporte. E, portanto, do ponto de vista geopolítico, podemos dizer que a ordem liberal que regeu o mundo nos últimos 50, 60 anos, diria no pós-Segunda Guerra, pós-Guerra Fria, está a ser posta em causa. Porque temos neste momento uma reconfiguração bipolar entre os Estados Unidos de um lado e a China do outro lado. Isto tem provocado naturalmente aquilo que é uma transformação no conceito que dominou a nossa atividade em termos de comércio internacional, que é da globalização. Neste momento apareceram novas barreiras ao comércio global, a questão do unilateralismo reforçado, cada vez mais temos blocos regionais e, portanto, deixamos de ter um multilateralismo como tínhamos até há bem pouco tempo. E, portanto, isto tudo agudiza também aquilo que é a participação da Europa neste contexto global e a Europa podemos afirmar que é um grande recinto de competição de todas estas dinâmicas geopolíticas que têm ocorrido em todo o mundo. E depois há também, claro está, a questão das alterações climáticas, que são um desafio societal ao qual temos que também dar resposta. E temos mesmo que dar resposta porque, no caso até da indústria automóvel, tem particular relevância. De acordo com os dados que temos, as emissões de veículos rodoviários representam cerca de 75% de todas as emissões de carbono provenientes da mobilidade, o que constitui cerca de 15%, sensivelmente, do total global das emissões de CO2 por ano. E já agora também em Portugal, de acordo com um estudo promovido pela Movinov, em 2020 os transportes em Portugal representavam 25% das emissões de gases de efeito de estufa e em 2021 já estava a aumentar para o valor na ordem dos 28%, 29%. Ou seja, a mobilidade e a sustentabilidade caminham juntas neste novo paradigma
que está a ser desenvolvido. E, portanto, nestes últimos anos, estes acontecimentos que eu dizia que moldam as nossas vidas, levaram muitos fabricantes a concluir que tinham privilegiado a redução de custo sem considerar devidamente o risco. Agora assistimos a um esforço em várias indústrias para reequilibrar as cadeias de abastecimento e garantir uma maior resiliência, que é também uma palavra dominante, tendo em conta os tempos que estamos a viver. Isto leva-nos aqui à grande dimensão de transformação que tem que ser trabalhada no quadro da indústria automóvel e da mobilidade e que se prende com a cadeia de valor. Diria que, em suma, tudo isto, todos estes acontecimentos têm provocado uma transformação na cadeia de valor, em termos daquilo que se cria de valor, mas também uma transformação na cadeia de abastecimento, onde e como produzimos. E esta é uma imagem que eu acho que é lapidar e é, até à data de hoje, a melhor imagem que eu consigo encontrar para congregar as várias dimensões de análise e, do ponto de vista operacional, do trabalho que está a ser desenvolvido e daquilo que tem que ser desenvolvido, do ponto de vista das tendências que estão em marcha. Eu diria que um veículo a combustão é mecânica fina, com centenas de peças móveis. Mas um veículo elétrico é eletrónica, com software em cima disto. Isso muda o que cria valor e muda também quem manda na cadeia de abastecimento. E é por isso que esta imagem vale mais do que 1000 palavras, porque exemplifica na perfeição todo este processo de transformação que agrega todas as dimensões. E começamos pela transformação na cadeia de valor. Nos veículos elétricos, a bateria pode representar mais de 1/3 do valor final. A eletrónica de potência, os sensores, a computação, o software, passam a comandar a arquitetura e o próprio ciclo de vida do veículo. E vamos ter muito a curto prazo aquilo que são as atualizações over the air, os serviços e a própria manutenção preditiva. Agora, isto não diminui a importância dos materiais e dos componentes. Vai a redefinir a importância destes materiais e destes componentes. E claro está, inevitavelmente, os plásticos e moldes também sofrem com este vetor de disrupção, pois cresce a procura, desde logo peças plásticas de alto desempenho, com isolamento de alta tensão, condutas e placas de gestão térmica, suportes para vários radares e sensores que os carros agora vão incorporar, os próprios interiores preparados para interfaces digitais e uma iluminação completamente diferente. E, portanto, eu diria para quem trabalha com plásticos e moldes, o valor estará em combinar material, processo e dados. E processos controlados por sensores no molde, com rastreabilidade, com métricas de qualidade, etc. No quadro daquilo que é designado o segundo vetor de disrupção em termos das cadeias de abastecimento. A geopolítica que falamos, estes fenómenos geopolíticos, que não são só fenómenos de política externa, são fenómenos que têm implicações diretas naquilo que é a nossa atividade económica, mas a geopolítica, as tarifas que agora estão a ser implementadas, a concentração de matérias-primas e das terras raras e a experiência com semicondutores provocaram a regionalização e até uma própria certa redundância. Hoje em dia, as OEMs e, sobretudo, os Tier 1 procuram aquilo que é designado dual sourcing. Maior conteúdo local, fornecedores capazes de garantir continuidade com prova de origem. Emergem também aqui as questões do nearshoring, que são extraordinariamente importantes, até conciliando sempre com aquele conceito da sustentabilidade. Isso acarreta também novas exigências e até obrigações contratuais, para sabermos qual é a percentagem do produto reciclado, a questão do passaporte digital do produto
que começará também a ter maior preponderância, os planos de contingência também são necessários, e um outro aspecto muito importante que eu gosto de destacar, que é o da cibersegurança. Ou cibersegurança também no processo de fabrico. Sobretudo quando estamos a falar em partilhas de dados, pode ser neste caso aqui dados de moldes e de processos. E, portanto, para Portugal, o caminho é integrar estas cadeias mais curtas, porque efetivamente estamos a criar cadeias de abastecimento mais curtas, mas com uma proposta de valor muito clara e objetiva. Passa por qualidade, uma forte incorporação tecnológica, os prazos mais curtos e uma sustentabilidade comprovada. É isto que nos pode ajudar a diferenciar. E, naturalmente, esta transição da cadeia de valor de veículos a combustão para uma cadeia de valor de veículos elétricos implica também um shift disruptivo na composição dos respectivos powertrains e, consequentemente, no peso dos custos associados, que falei anteriormente. Nos carros elétricos, cerca de 30%, até mais eventualmente, das peças utilizadas nos veículos convencionais desaparecem. Isto depois também terá impactos noutros domínios, que não importa agora aqui latar, mas em termos das oficinas, da manutenção, vão ter também um impacto considerável. Mas aqui estamos a tratar somente das questões afetas à indústria. E este slide apresenta com detalhe as alterações na estrutura dos produtos. Considerando a evolução do mercado de componentes por segmentos, verifica-se um crescimento mais acentuado nos segmentos que estão diretamente envolvidos nos veículos elétricos, nomeadamente as empresas que desenvolvem transmissões elétricas, as baterias e células de combustível ou eletrónica serão as empresas mais impactadas. Depois temos também empresas que desenvolvem sistemas de assistência avançada de condução e sensores, ou até com conteúdo para entretenimento e comunicação, que também terá um impacto positivo acentuado. Por oposição, existem segmentos cuja tecnologia ficará obsoleta e que serão inevitavelmente impactados negativamente, como o desenvolvimento de sistema de travões ou até mesmo de volante, ficam obsoletos nestes veículos elétricos. Além disso, também as componentes relacionadas com os veículos a combustão terão um crescimento, obviamente, negativo. Portanto, a eletrificação do setor automóvel traz novas oportunidades, mas também traz desafios aos players. E desafios também aos players incumbentes, focados principalmente em componentes para motores a combustão interna. E com esta redução do número de componentes presentes num veículo elétrico, surgem também outras oportunidades ao nível do produto. Por exemplo, a diferenciação dos componentes através da diminuição do seu peso ou através da incorporação de materiais recicláveis. Há um conjunto de componentes de combustão interna que vão passar a ser commodities, e naturalmente a produção de baterias para os veículos elétricos em continente europeu assume particular importância, mas onde infelizmente ainda caminhamos de forma muito lenta. E, portanto, como dizia na minha introdução, a mobilidade do futuro será elétrica, conectada e sustentável. E sempre com esta dimensão profunda de sustentabilidade. E este gráfico trata um estudo promovido pela Movinov no ano passado, portanto, é relativamente recente, no quadro de um projeto europeu onde estamos num consórcio de entidades associadas à indústria automóvel, e que demonstra, sob o ponto de vista estatístico, o caminho que está a ser desenhado. Este é um estudo europeu, não é nacional, e portanto, e que teve uma ampla participação. E portanto, eu diria que isto permite-nos, é um bom mote para lançarmos o próximo tópico, que são os drivers de crescimento numa perspectiva de mercado e depois também do processo. E por isso, há drivers de crescimento que são alicerçados por dinâmicas de mercado, fundamentalmente numa ótica de preferências de consumidores, segmentados por quer faixas etárias, quer também por região.
E podemos constatar aqui por estes indicadores, pelo menos duas mensagens-chave. Primeiro é que a geração conta muito. Se vamos dizer que os jovens são o futuro, e de facto por aquilo que os jovens nos dizem, através destes números, é que o veículo elétrico vai ser mesmo o futuro, não há dúvida. Aliás, quanto mais jovem, maior a probabilidade de ver os veículos elétricos como o futuro. Com exceção parcial da América do Norte, onde os millennials e a geração Z estão apenas na média. E podemos ver também que, sob o ponto de vista geográfico, também há aqui algumas dimensões interessantes, porque a Ásia lidera claramente em termos de aceitação dos veículos elétricos. A América do Norte fica neste momento um pouco para trás, e a Europa e a Oceania no meio, com jovens claramente favoráveis. Um outro indicador relativamente ao comportamento dos consumidores nas várias dimensões dos veículos, vemos aqui um equilíbrio de gasolina versus veículos elétricos. A maioria considera ambos, na ordem dos 64% e 62%. Os híbridos e elétricos estão no radar da maior parte dos compradores, e já por oposição o diesel tem muito pouca tração. E os millennials lideram a abertura aos eletrificados. Aqui, no caso, os baby boomers mostram menor interesse e até algum recuo face a 2023. Este slide, do lado esquerdo, agrega um estudo da Ernst Young, apresenta as principais preocupações dos compradores de veículos elétricos, e aqui já não é por faixa etária, e que incluem três dimensões que são aquelas que todos conhecemos e facilmente aceites. Então, as questões da autonomia da bateria, o custo e a infraestrutura de carregamento. Mas este propósito, só vamos estar também aqui uma nota de um estudo recente da McKinsey, e recente é da semana passada, ainda não tive a oportunidade de o analisar com o devido cuidado. Mas este estudo recente da McKinsey é sobre o comportamento dos consumidores na China, que é o maior mercado que existe. E este estudo revela que o comprador chinês não privilegia o custo. Aquilo que privilegia é a tecnologia. Ou seja, aquela ideia de que cada vez mais temos um tablet com rodas, para o perfil consumidor chinês é o que vinga, efetivamente. Não é por acaso aquele que é o meu gosto, porventura até para nós europeus não estaremos aí provavelmente, mas o maior mercado está a ditar estas regras, o que quer dizer que provavelmente até a maioria das marcas europeias não estavam devidamente conscientes daquilo que está a acontecer na China e que não advém só da circunstância do preço. E isto é particularmente relevante, porque quando falamos em China, dentro da China temos vários mercados. Diziam-me no outro dia, por exemplo, que 80% dos Audi A8 eram vendidos na China. Neste momento estão a ser vendidos 20% ou 30%. E, portanto, quando analisamos este fator das dinâmicas de mercado, temos de ter em conta também estas especificidades que não se resumem somente ao custo baixo. Não sei se entretanto este slide está. Eu estou com algum delay na passagem dos slides. Bom, o mundo automóvel está a mudar, mas provavelmente não como se esperava. Tradicionalmente, os agentes do setor automóvel baseiam as suas estratégias no longo prazo, nas mudanças que esperam ver no comportamento da mobilidade, mudança como uma redução geral de veículos particulares ou a transformação de participantes do setor automóvel de hoje em serviços de mobilidade ou fornecedores de mercadorias para outros participantes no setor da mobilidade. E isto é relevante, porque recordar-se-ão que em 2010, mais ou menos por esta altura, foi vaticinado por vários estudos de que o automóvel iria ter um crescimento muito considerável. Quase que foi decretado o fim do automóvel. E esse comportamento não se verificou. Até porque temos que atender à utilização do automóvel
em diferentes regiões. A utilização do automóvel em Lisboa tem um comportamento completamente diferente da utilização do automóvel em Leiria, em Guimarães, em Braga ou em Vila Real. E, portanto, mas vaticinou-se há muitos anos de que, por grande pressão das cidades, e sobretudo das grandes cidades, o automóvel iria quase ser reduzido a uma baixa taxa e, portanto, tudo o resto iria renascer. As coisas não aconteceram propriamente dessa forma. Os estudos mais recentes agora já concluem que a esperada perturbação na mobilidade ocorreu a um ritmo muito mais lento daquilo que era previsto inicialmente. As atuais alterações nos padrões de mobilidade estão sobretudo, representam menos 10% da distância percorrida pelos veículos particulares em geral. E nas grandes áreas urbanas, como estava a dizer, a publicidade que foi feita em torno das novas ofertas de mobilidade não cumpriu o que prometia e mostrou-se até demasiado otimista em relação à velocidade das próprias mudanças. Agora, é claro que uma grande perturbação do tipo que foi amplamente prevista não é provável até que aconteça até 2040, é aquilo que os estudos agora têm referido. E precisamos, portanto, de uma abordagem mais diferenciada para as mudanças no comportamento da mobilidade e, sobretudo, uma que distinga o comportamento em áreas urbanas daquele que é o comportamento em áreas mais rurais ou até mesmo suburbanas. E agora entramos no outro driver, mas numa perspectiva dos processos. O setor automóvel ainda está numa fase, e de processos aqui eu queria-me focar mais na questão da inteligência artificial. Sabemos bem que as questões da robotização, da automação, etc., estão na ordem do dia, mas aqui focaria mais no aspecto central da inteligência artificial. Isto para dizer que o setor automóvel está, de facto, numa fase inicial ainda quando se trata de adotar a inteligência artificial. No entanto, está numa posição também única para beneficiar das mudanças, diria, radicais na eficiência e no desempenho que podem ser impulsionadas pela utilização da inteligência artificial. Dado o amplo e crescente conjunto de dados que a indústria automóvel dispõe, abrangendo até dados de quer unidades funcionais, quer de dados de clientes finais, a inteligência artificial pode assumir-se como uma alavanca para criar vantagem num setor altamente competitivo em termos de custos. E, portanto, espera-se que a inteligência artificial em ampla utilização pelas empresas automóveis até 2040. A tecnologia baseada em inteligência artificial será utilizada em unidades funcionais desde a investigação e desenvolvimento até à produção, mas depois também nas vendas e no pós-venda. Isto permitirá naturalmente uma maior eficiência, mais qualidade, melhor desempenho, e, enquanto vai fazendo o seu caminho de mitigar os riscos e a perda de competitividade. Isto vai também, naturalmente, provocar uma mudança na configuração estrutural dos participantes ou dos players na indústria automóvel. E nesta questão dos processos, entramos num aspecto fundamental que se prende com o SDV, o Software Defined Vehicles. Naquilo que é designado neste gráfico, no Pure Incumbent Approach, aquilo que é a abordagem tradicional do processo, o software rígido aqui é acoplado ao hardware, com pouca flexibilidade para mudanças após a fabricação. Nos próximos 15 anos, espera-se que todos os automóveis novos sejam baseados na abordagem do veículo definido por software do SDV, na qual o veículo é construído em torno de uma plataforma de software e não o contrário. E pelo gráfico verificamos que o orçamento do software a bordo das OEMs é em dois cenários. No Pure Incumbent Approach,
a linha superior em 2030, com valor na ordem de 59 bilhões de dólares. E com a abordagem SDB, um valor em 2030 também na ordem dos 43 bilhões de dólares. Isto significa que, mesmo mantendo o mesmo nível de funcionalidade, a abordagem SDV evitaria 16 mil milhões de dólares em 2030, o cresce menos, 43 para 59. Portanto, os SDV serão também um futuro que já está a ser criado, oferecem grandes benefícios para os condutores, como para as OEM. Para os condutores redefinem fundamentalmente a experiência do cliente, uma vez que as novas funcionalidades e os recursos podem ser continuamente implementados ao longo da vida útil do veículo através destas atualizações de software e melhoram o conforto, a segurança, a personalização e até a conectividade. E, aliás, isto aqui ajuda a responder ao estudo que vos falei sobre o perfil dos consumidores na China. Portanto, é provável que as características habilitadas por software se tornem ainda mais importantes como critérios-chave na compra. Para permitir totalmente a abordagem SDV, os fabricantes automóveis têm que ajustar as suas arquiteturas, em termos de elétrica e de eletrónica, e de software, de uma forma holística em todo o processo produtivo. Esta abordagem SDV não só reduz os gastos gerais, com software, na ordem dos 20% a 25%, é aquilo que apontam os estudos, em comparação, naturalmente, com a abordagem tradicional, embora o custo de software até seja mais elevado. Mas as grandes poupanças surgem no custo reduzido dos testes, na integração e depois também na própria manutenção. E, portanto, diria que os SDV oferecem aos fabricantes de automóvel um tempo de colocação no mercado mais rápido, portanto, encurtar os tempos de produção ajuda a colocar o time to market a ser muito mais rápido. Naturalmente, os ciclos vão encurtando e são contínuos. Portanto, será absolutamente fundamental para os fabricantes de automóveis que se mantenham rapidamente competitivos através desta tecnologia. Em síntese, diria que com o SDV a proposta de valor começa logo na linha de montagem e continua depois a crescer, sempre provado tendo o software. E isto, naturalmente, também se vai aplicar à indústria de plásticos e molde. E esta é uma imagem que nós podemos dizer que vale mais do que 1000 palavras. A figura compara componente a componente os custos de produção de um veículo elétrico fabricado na China, no caso do BYD com o modelo equivalente produzido na Alemanha, Volkswagen Ident. E com base nestes dados da UBS, o gráfico mostra que a China apresenta custos sempre consistentemente inferiores em todas as rubricas, da bateria à carroceria, chassis, à eletrónica, o interior e outro componente. Mas as diferenças mais expressivas surgem nos custos de distribuição de serviços, operações de fábrica e trabalho direto, evidenciando que a vantagem não se aplica apenas ao salário, mas também por escala e por integração na cadeia de fornecimento e na própria eficiência industrial. Esta imagem ilustra o desafio da competitividade que a indústria automóvel enfrenta e sublinha onde estão as alavancas prioritárias para que possamos recuperar o terreno face à concorrência, à ameaça das OEMs da China. Abordar também a questão com todas estas transformações, o impacto que pode ter, quer nos plásticos e nos moldes. Plásticos e moldes que trabalham para a indústria automóvel estão também no centro de uma profunda transformação e simultânea em várias frentes. Não é alheia naturalmente a tudo isto que conversamos até agora. Mas começando pelos plásticos, numa análise do mercado de plásticos para a indústria automóvel,
Estima-se que o mercado de plásticos para a indústria automóvel atinja, deste ano, em termos globais do mundo, 33 mil milhões de dólares em 2025 e até 2030 aumentar em cerca de 15 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a falar em taxas de crescimento na ordem de 18, 9% num período de 5 anos. E, portanto, isto quer dizer que os plásticos vão continuar a existir. Não existem propriamente dados que nos levem a referir que possam ser substituídos ou que outra nova tecnologia de material possa substituir os plásticos. E este crescimento previsto reflete a aposta dos fabricantes de automóveis em materiais, desde logo mais leves, e que os plásticos têm um papel muito importante na leveza, numa tentativa de conciliar regras rigorosas com as emissões e as metas de desempenho. As soluções poliméricas, especialmente em plataformas de veículos elétricos, estão a impulsionar muito o mercado de plásticos, automóveis, e até diria, para além daquilo que é o seu ritmo histórico. Portanto, o mercado de plásticos automóvel cresce com três motores, essencialmente. A leveza, isto tem implicações no dióxido de carbono, mas também na autonomia, no custo total, isto é favorável quando há uma integração funcional e até reciclabilidade, e numa terceira dimensão, na flexibilidade do design, sobretudo para acabamentos premium e em volumes altos. Numa análise do mercado de moldes para a indústria automóvel, aqui os estudos já referem que a crescente aposta na indústria automóvel, também em materiais leves e em designs inovadores de componentes, continua a impulsionar a procura por soluções de moldação por injeção no setor automóvel. Portanto, há aqui uma correlação entre as duas dimensões. E esta tendência é particularmente evidente nos principais produtores de automóveis, onde os volumes de produção se mantêm robustos, apesar dos diversos desafios enfrentados pela indústria. Portanto, esta crescente adoção de componentes plásticos nos veículos, desde as peças interiores até aos componentes exteriores, continua a alimentar a procura por fabrico de peças plásticas e pela moldação por injeção em soluções automóveis e, portanto, a este nível é um dado positivo. Agora é a forma como nos ajustamos a este tipo de inovação que é absolutamente necessário. Portanto, a transição da indústria automóvel para os veículos elétricos tem criado as oportunidades adicionais para aplicações de moldação por injeção de plástico. Os fabricantes estão a recorrer cada vez mais a componentes moldados por injeção para reduzir o peso dos veículos e melhorar a sua própria eficiência. E esta tendência é especialmente notória em mercados emergentes, onde os próprios governos, estão naturalmente a promover ativamente a adoção de veículos elétricos através de diversas iniciativas e incentivos ao investimento. Portanto, a procura por componentes moldados por injeção, especializados na produção de veículos elétricos, até como, por exemplo, como caixas de baterias, componentes de carregamento, elementos estruturais leves, representam e vão continuar a representar um importante motor de crescimento para o mercado. E mesmo para finalizar, temos agora aqui um espaço para conversar, portanto, em síntese diria que os plásticos e molde são uma ponte entre aquilo que é a sustentabilidade, a experiência do utilizador, conforme vimos, e a competitividade necessária. E os plásticos têm aqui um papel absolutamente determinante nestas três dimensões, que é a sustentabilidade, não podemos estar aliados dela, a experiência do utilizador, cada vez mais sabemos que a experiência do utilizador e a personalização que o utilizador pretende do seu veículo é fundamental, e a competitividade, como vimos na dimensão mais industrial e de fábrica. E, portanto, quem dominar depois esta tríade de dimensões, quem dominar o molde inteligente, os materiais certos, os dados, eu diria que estará em melhores condições para entrar nestas cadeias de valor que são mais exigentes.
E, portanto, o objetivo aqui não pode ser só também acompanhar a mudança. Sabemos quais são as tendências, vamos acompanhar. Não. Tem que fazer aqui um esforço para liderá-la até mesmo ir nisto. Quando Portugal tem um saber-saber e um saber-fazer acumulado e pode ser perfeitamente uma referência para dar o seu contributo e o seu posicionamento neste contexto de mobilidade elétrica, autónoma e conectada. Manuel, diria que nesta fase ficaria por aqui, agora estou absolutamente Muito bem. disponível também para conversarmos. Muito bem, Miguel, muito obrigado pela apresentação. Acho que conseguiu trazer aqui um conjunto de tópicos que me parecem mesmo muito relevantes, e que no fundo mostram a transformação que a indústria automóvel está a sofrer, para o bem e para o mal, diria assim, mas que está a sofrer e na qual, se nós quisermos manter o nosso posicionamento, temos que participar e temos que nos preparar para participar na mesma. E eu se calhar me punha uma primeira questão exatamente por aí. Vimos que há aqui toda esta transformação vem trazer novos produtos, novas áreas de intervenção, novos focos dentro da indústria automóvel. Sabemos que os players, e depois já lá ia depois calhar uma parte dessa. Os finais, as OEMs, são as mesmas, mas as cadeias de fornecimento, ou seja, aqueles que, no limite, até podem ser os clientes da indústria de moldes, eles estão a ser o mesmo ou estamos a ver aparecer todo um conjunto de novas empresas com novas soluções ou são novas áreas dentro daqueles players que já existem? Qual é a principal transformação ou não? Ou então, vamos dizer, não continuam a ser os farcias continuam a ser exatamente os mesmos, só que agora têm novas áreas de negócio. Ou estão a surgir novas empresas. E, nesse caso, o que é que nós devemos ter em consideração? Ou como é que, na vossa opinião, podem as empresas de moldes acompanhar este processo? Nós estamos a constatar uma substituição. Julgo que terei dito isso há pouco, não há ainda nenhum material que tenha sido adotado para substituir plástico e a necessidade de molde. E esse é um dado positivo. Pode haver maior ou menor utilização, mas não existe a substituição de um material por outro. Isso, desde logo, um aspecto muito positivo. Há aqui um outro aspecto positivo, um segundo, que é os plásticos têm ainda um campo de atuação no que concerne à inovação, à incorporação de tecnologia muito grande para ser explorado. Ao nível da sensorização, que depois se possa ajustar a mecanismos de conforto, eu não sei se estou parecido a imagem. Sim, fui eu. Sim, não, estamos a ver. É só a apresentação para ser mais fácil. Certo, perfeitamente. Isto estava eu a dizer, há aqui um campo de trabalho de explorar oportunidades em termos dos plásticos que me parece muito importante. Não quero, e não me parece também que outras regiões do globo estejam numa fase mais avançada neste desenvolvimento do que aquilo que, por exemplo, nós em Portugal estamos. Não tenho mesmo nada essa percepção. Naturalmente, que isto obriga-nos a acelerar o nosso processo de investigação e de desenvolvimento. Porquê? Primeiro, até para encontrar novas áreas de negócio no quadro dos plásticos, com a incorporação de valor, de tecnologia, e portanto há aqui muitos negócios, novos negócios que podem ser desenvolvidos, mas também naquilo que é o valor que o plástico pode aportar aos novos veículos. Porque, desde logo, se os veículos elétricos têm um problema do seu ponto de vista do peso e do elevado consumo energético, tudo aquilo que os plásticos puderem fazer para mitigar este constrangimento é algo que se vai tornar, eu diria quase, em produtos que são insubstituíveis. E, portanto, aqui, se quisermos duas análises, os plásticos vão continuar a ter o seu papel. Aliás, os estudos dizem mesmo que mais de 15 mil milhões de euros serão utilizados, para além daquilo que já estão a ser utilizados em 2025, em 2030 serão mais 15 mil milhões de euros. Quer dizer que há aqui uma aposta de incrementar o plástico
no veículo do futuro, e isto é um dado positivo. O outro dado que eu acho que é também particularmente relevante, não me parece que, sob o ponto de vista tecnológico, existam outros clusters de plástico que estejam numa fase muito mais adiantada do que nós, em Portugal. Agora, isto não quer dizer que temos tempo, quer dizer é que temos que andar rápido, muito Uhum. rápido. Hoje em dia estas coisas acontecem em meio ano, num ano, já não há processos que possam ser desenvolvidos em 2 anos. Quando chegarmos daqui a 2 anos, eles já estão obsoletos e ultrapassados. Portanto, temos de ser muito céleres. E para isto há aqui duas dimensões que eu tenho dito que são muito importantes. O tempo é dinheiro e nós precisamos de investimento. Numa consulta pública onde participamos, com a emissão de um parecer para a Comissão Europeia, dissemos muito isso. As empresas sabem que têm que fazer o seu caminho, eu diria que sabem qual é o caminho que têm que fazer, mas precisam de incentivo. Porque isso aí é que muitas vezes pode determinar o ritmo com que fazemos esta transformação. E, portanto, estes incentivos têm que ocorrer sob o ponto de vista europeu, têm que ocorrer sob o ponto de vista nacional, por forma que entidades como nós, como a Cefamol, façam o seu trabalho de acelerar esta transformação, estas transições que estão em curso. Mas eu diria, em suma, que tenho muito boas perspectivas se nós soubermos fazer o trabalho de adequar e de incorporar inovação aos produtos existentes. Os produtos tradicionais vão desaparecer. Os Uhum. materiais, como estava a dizer, o plástico vai continuar, mas os produtos tradicionais vão desaparecer. Eu dizia há pouco, mais de 30% de produtos convencionais deixam de existir no veículo elétrico. Mas se acrescentarmos valor, ainda podem aparecer produtos novos. E eu acho que existe claramente um campo de atuação a esse nível onde nós temos que criar um potencial de diferenciação positivo. Nessa lógica de criação de valor, obviamente e isso nós percebemos e somos confrontados com isso todos os dias pelo requisito dos clientes, mas continua, sem dúvida, a haver um foco muito grande, muito pressionante, diria assim, na parte do preço. Não é? Ou seja, ok, vocês têm que ser sustentáveis, têm que tornar esta vertente mais ecológica, têm que apostar aqui no indicador A, B, C, mas no fundo o que conta no final é o preço. E muitas vezes sofremos isso até, e há pouco o Miguel falou naquilo que foi a nossa experiência, todos, durante a pandemia e percebermos a dependência que tínhamos de outros mercados, e todo o discurso político surgiu nessa fase, que temos que encurtar as nossas cadeias de valor, temos que aproximar, temos que trazer para dentro da Europa para não ficarmos dependentes, mas depois, passado muito pouco tempo, pelo menos na indústria automóvel, aquilo que sentimos é que voltou quase tudo ao mesmo. Não digo tudo, quase tudo, porque houve alguns que foram mantendo e vão incentivando a produção na Europa. Como é que nós, e aqui nós, estou a falar da indústria de moldes, estou a falar da indústria de plásticos, estou a falar da indústria de componentes, da indústria automóvel que temos em Portugal. Como é que nós vamos conseguir continuar a ser competitivos? Obviamente há uma aposta no preço, mas há limites. Somos confrontados muitas vezes com uma concorrência externa à União Europeia que apresenta valores que são difíceis de contrapor. Percebemos que até os nossos próprios clientes finais, e neste caso a indústria automóvel, hoje em dia está a ser confrontada com isso, com os concorrentes que vêm da China, e nomeadamente na questão dos elétricos. Como é que nós vamos... É importante a inovação, é importante criar valor, mas no fundo como é que vamos conseguir passar ultrapassar esta questão do preço acima de tudo isto, não é? Até porque já agora, já uma nota menor, muitas vezes até os próprios clientes, e aquilo que as empresas muitas vezes referem, os próprios clientes tecnicamente têm dificuldades em perceber as soluções que lhes são apresentadas porque o background deles não é da indústria, não é mais, é de compras propriamente dito, de folhas de Excel, de modelos que podem servir e que no final têm um valor. E, portanto, é isso que nós sabemos contar, isso nós sabemos perceber. Como é que nós vamos ultrapassar este dilema de temos que apresentar mais inovação, mais tecnologia, mais valor acrescentado, mas ao mesmo tempo o que nos olham do outro lado é, não, vocês têm que ser mais baratos. Essa é a pergunta para $1 milhão. Eu imagino que sim. Mas existe já um consenso
eu diria, muitíssimo generalizado entre as principais associações europeias que operam na indústria automóvel, dos clusters também do automóvel e da mobilidade, e o que é positivo desde logo. Isso tudo é positivo porque nos dá uma força negocial perante as instâncias europeias e neste momento isso é muito importante porque há decisões que vão ser tomadas a breve prazo e eu diria até mesmo muito a breve prazo, em novembro, se de facto aqui estas metas e estes prazos vão ser dilatados. Porque nós, diga-se, nós estamos contra as metas e estas Uhum. circunstâncias que acabamos de falar, de sustentabilidade e de inovação e tudo mais. Nós apoiamos firmemente a ambição da União Europeia de alcançar a neutralidade carbónica ou a neutralidade climática até 2005. Temos que ver também que a indústria automóvel é uma indústria de ponta. Se há indústria que inova, se há indústria que está sempre na vanguarda daquilo que são os melhores desenvolvimentos, é a indústria automóvel. Aliás, se há indústria que investe em investigação e desenvolvimento, é a indústria automóvel. E neste caso, a nossa indústria automóvel, no seu todo, mais uma vez, já investiu mais de 250 mil milhões de euros só na transição verde. Eu repito, 250 mil milhões de euros só na transição verde. E trazendo, claro, com isto, para o mercado, uma vasta gama de novos modelos, veículos, com a eletromobilidade na linha da frente. A ambição tem que ser acompanhada de realismo, porque a inovação não se decreta. É um processo. Constrói-se. Batemos as mãos, não enviamos uma diretiva e as empresas leem a diretiva e no dia a seguir tudo mudou. Tudo é um processo, é muitas vezes cultural e dinâmico. Mas, e por isso é que eu digo que isto tem que ser acompanhado de realismo e naturalmente, de outros fatores. Mas hoje a cota de veículos elétricos na Europa é, segundo os dados de setembro, na ordem dos 15%. Portanto, quer dizer que, com estes dados e no contexto atual, as metas regulamentares não são execuíveis. Exato. São incomportáveis e não são execuíveis. E, portanto, é tempo de fazer um exame de realidade para encontrarmos a melhor solução, para termos aqui um equilíbrio entre as várias dimensões. Já sabemos que o mundo mudou profundamente. As realidades industriais, económicas, as geopolíticas que aqui falamos, exigem claramente uma nova análise da estratégia europeia para a mobilidade e para a dita mobilidade. E como dizia, a nossa indústria também é um farol de inovação. Eu digo muitas vezes, impulsiona soluções que beneficiam a economia no seu todo. Muitas vezes tem um efeito de arrastamento. Aquilo que se faz na indústria automóvel depois tem efeito de arrastamento para um outro conjunto de indústrias e, portanto, tudo aquilo que tem sido feito, foi feito e tem sido feito, beneficia diretamente a economia, a sociedade e tem que beneficiar também o ambiente. Agora, a inovação por si só não chega, precisa das condições certas para que ela possa florescer e ser implementada pelas empresas. E, portanto, eu diria que há, desde logo, um aspecto que é fundamental. Para além do tempo, são os incentivos. Estas transições não vai funcionar sem as devidas condições habilitantes. E digo incentivos, por exemplo, numa ótica de incentivos à compra e à renovação da frota automóvel, também numa perspectiva empresarial, os incentivos fiscais. Uhum. Numa perspectiva também de melhorar as infraestruturas, numa perspectiva de reduzir um conjunto de custos de contexto, são incomputáveis os preços de energia que as empresas têm que assumir. Portugal tem aí um déficit de competitividade muito grande e, portanto, isto são condições reais e práticas que é preciso atender. Se estivermos também numa abordagem mais pragmática e eficiente para reduzir as emissões do transporte rodoviário, baseado num princípio de neutralidade tecnológica. Porque se nós não temos que impor a tecnologia para atingir um fim. Nós sabemos que temos um desígnio, até mesmo um desafio societal.
As alterações climáticas e todas as outras circunstâncias obrigam-nos a um conjunto de objetivos. Mas, uma vez que as OEM, todas as empresas que trabalham na indústria automóvel, têm já um lastro de trabalho em termos de investigação, de desenvolvimento, de inovação, por que é que não podem estas empresas desenvolverem soluções tecnológicas que possam dar resposta aos desígnios e tenha que existir só uma? E não sou com isto a negar naturalmente o elétrico, ela vai. Eu acho que a mobilidade elétrica é muito mais certa e segura do que o João Félix algum dia se afirmar como jogador no futebol mundial. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Agora, temos que dar espaço e margem também para a investigação, que não tem que ser uma investigação afunilada. E por isso é que defendemos também aqui aquilo que se vai designando de um princípio de neutralidade que era tecnológica. E depois há aqui um outro aspecto também muito importante. E falávamos antes desta sessão sobre as várias realidades dentro da indústria automóvel. Mas as pessoas acham que a indústria automóvel são só as grandes empresas. E não, há toda uma cadeia de valor enorme com empresas de variada dimensão. E, portanto, é fundamental também evitar aquele princípio, aquela abordagem do one size fits all. E, peço desculpa por este anglicismo, mas acho que representa bem, porque esta abordagem não se aplica a toda a transformação necessária na indústria. Até porque, por exemplo, os automóveis de passageiros, as carrinhas, os veículos pesados, operam em condições completamente diferentes. E, portanto, não podemos ter soluções iguais para este tipo de dimensões. Todas elas precisam de vias diferentes, com medidas políticas ajustadas a cada segmento. Onde também deve ser naturalmente dada especial atenção aos veículos elétricos pequenos e energeticamente eficientes, mas apesar de tudo, nesse campo a Comissão Europeia tem dado já sinais de que essa será uma aposta estratégica. Nós tínhamos aqui, estamos também quase a terminar, mas temos aqui o Hugo Carlos que levantou aqui a mão. Eu vou tentar permitir que ele fale, se assim posso permitir dizer. Alô, Hugo? Ele tinha aqui a mão levantada, tem que ligar o microfone. Não sei. Hugo, estás a ouvir? Agora, consegues ouvir sim, agora? Mas... Sim, agora sim. Perfeitamente. Olá, boa tarde. Bem, meu nome é Hugo. Pronto, acho que a apresentação foi bastante interessante, tem abordagens interessantes e mesmo o perfil de consumo dos mais novos e dos mais velhos, dos quais eu me enquadro, não é? Pronto, e há um slide para mim que é chocante, que representa um bocadinho o que nós vivemos, as dificuldades hoje no setor, que é, resumindo e concluindo o que disseste também sobre a quantidade de peças que desapareceram do automóvel, é uma constatação. Por exemplo, as empresas que fazem moldes para peças mais pequenas são as que têm mais dificuldades. As empresas que fazem peças para moldes maiores continuam a ter um volume médio de trabalho. Isso é uma constatação também aqui do setor. Depois aquele slide em que mostra a diferença dos custos de produção entre um carro produzido na China, o BYD, e um Volkswagen. A gente pode fazer tecnologia, a gente pode fazer toda alguma coisa, até podemos fazer pinarotes se formos capazes. Mas, ou seja, o problema que existe hoje em dia na Europa, a Europa durante muitos anos foi o construtor de automóveis para o resto do mundo. Não só produzidos dentro da Europa, mas fazendo fábricas noutras localizações. Estas empresas europeias produziam carros nessas localizações. O que existe hoje em dia, acho eu, são os construtores chineses, de automóveis chineses, pronto, em que há uns anos os produtos chineses não tinham boa qualidade, né? E hoje em dia essa é a grande diferença comparativamente a meia dúzia de anos atrás. Acho que quando foi os tempos... tecnologia, é importante. Sim, pronto. Sim, mas há meia dúzia de anos o nosso setor bateu recordes de exportações e de quantidade de modos. E o que aconteceu aqui nestes últimos 5 ou 6 anos
foi precisamente isso. Ou seja, e nós vemos os nossos clientes têm dificuldades financeiras, porque têm, né? Os europeus, nós trabalhamos, a Tecnimoplast trabalha essencialmente para a Europa. Porque a quantidade de peças que eles produzem são 20% da quantidade que produziam anteriormente, ou seja, faturam 20% do que faturavam há uns anos, e isso fizeram-se empresas, compraram-se equipamentos, com base num planeamento financeiro que hoje em dia não se consegue cumprir. Essa é a grande dificuldade. Agora, cá vem a minha pergunta, uma não, duas. Será que os automóveis chineses são mesmo bons? Eu não tenho nenhum automóvel elétrico, eu ando com um carro velho de 20 anos, estou em casa de ferreiros Pedro de Pau. Será que estes automóveis chineses com tecnologia, com qualidade das peças são mesmo bons? Ou seja, se vieram para ficar, temos um problema, porque nós não conseguimos, na Europa, como eu disse, nem que a gente faça pinarotes, nós não conseguimos competir com eles, porque eles produzem mais barato, porque deram um salto tecnológico muito antes de nós, apostaram nos automóveis elétricos mais cedo do que a Europa. Nós vamos a correr atrás da China. Esta é a primeira pergunta. Bem, depois há outra questão que para mim mete muita confusão, e aquilo nota-se naquele gráfico das diferentes opiniões em função das diferentes gerações. Por exemplo, eu sou daqueles dos que são só 50% é que acredita no elétrico. Porquê? Porque acho que a tecnologia ainda não está suficientemente madura. Ou seja, por exemplo, eu acho que isto é uma coisa que vai limitar, ou pode limitar um bocadinho, que é um automóvel não é como um telefone, um iPhone, uma coisa assim do género, que custa 1000 euros, não é? Um automóvel custa 30, 40, 50, 60. Qual é a influência? Esta é a pergunta, a segunda. Qual é a influência? Surgir um sistema de baterias novo, com mais autonomia, com mais eficiência. Essas baterias podem ser implementadas nos carros atuais, ou os carros atuais, por exemplo, vão para a secata, tem que se comprar um carro novo. Isto é interessante porquê? Porque isto permitia à Europa recuperar o atraso que tem em relação aos chineses. Pronto. Duas perguntas, não sei se tem resposta ou não, mas cá, já larguei a bomba. Ok, obrigado, Hugo. Obrigado. Miguel. É uma bomba atómica, Hugo. Foi uma bomba de longo alcance. Bom, vamos lá ver. Onde é que esta comparação do veículo chinês e o veículo europeu, já para não comparar com americanos ou coreanos ou japoneses, não consigo dizer se o deles é melhor, se o nosso é melhor. Eu, naturalmente, continuo a acreditar mais em questões de fiabilidade nos veículos europeus, indiscutivelmente. Mas não quero dizer, nem ser tendencioso numa perspectiva de desvalorizar o trabalho que é feito nos veículos chineses. Até porque conheço alguns e acho que também trazem muito valor. Agora vamos ver, onde é que os veículos chineses são muito mais competitivos do que os nossos? É nos elétricos. Portanto, a nossa perda de competitividade não é nos veículos convencionais, é nos veículos elétricos. E porquê é que nós perdemos de competitividade aqui? Desde logo pelas baterias. Temos 10 anos de atraso. 10 anos de atraso. Não só pelo desenvolvimento, não só pelo processo de fabrico, mas também porque pelas matérias-primas necessárias ao desenvolvimento das baterias. E, portanto, para podermos ser competitivos, precisamos de tempo e de investimento, mais uma vez, para poder compensar este balanço altamente negativo. Depois há um outro aspecto, aí sim, onde o veículo chinês aporta muito provavelmente mais valor, que é no campo da tecnologia. De facto, os chineses aí foram pioneiros nesta dimensão tecnológica. E os carros deles são muito mais tecnológicos. Mas também, cuidado, não sei até que ponto é que agora os carros podem ser tudo e mais alguma coisa de tecnologia. Porque vamos chegar a uma altura em que vamos ter o cruzamento da segurança com a tecnologia. Já há estudos que põem em causa a tecnologia no carro. Ou seja, o andar com o ecrã tátil
demora muito mais segundos a chegar ao botão pretendido do que se o botão direto que nós vemos nos carros mais tradicionais. E, portanto, alguma prudência também na utilização desta tecnologia, porque ela depois pode também ter um efeito contrário àquilo que é o desejado. Mas, inevitavelmente, os carros têm que ter tecnologia, têm que ter o computador incorporado, o telemóvel, as funcionalidades todas. E aí eu diria que também temos esse déficit de competitividade face à China. Portanto, e também para não me alongar muito mais, mas temos estes dois problemas. Um que é tecnológico, e eu acho que no tecnológico nós temos condições claramente de recuperar terreno perdido. Somos o continente da tecnologia, somos o continente da inovação, só não somos o continente do desenvolvimento da produção, porque já há vários anos e por isso é que temos aquela célebre expressão: os Estados Unidos da América inovam, a Europa regula e legisla e os Estados Unidos produzem. E nós agora temos que converter e estamos a dar esse passo, por isso é que digo que precisamos de incentivo e tempo. E com incentivo e tempo, eu julgo que, sob o ponto de vista tecnológico, podemos recuperar algum passo e o tempo necessário também para recuperarmos a produção das baterias, sendo certo que nunca esquecer também a questão da neutralidade tecnológica, que ela é absolutamente fundamental. Muito bem. Miguel, eu acho que ultrapassámos aqui um bocadinho o timing que tínhamos previsto, mas acho que foi extremamente proveitoso. Acho que a informação que foi trazida aqui acho que é muito, muito interessante, muito valiosa, ajuda-nos a posicionar também as empresas e a perceber o mercado onde estão e aquilo que está a ser alterado e como é que temos que, no fundo, fazer o nosso caminho para manter a competitividade que temos conseguido ainda desenvolver, dinamizar, mas que cada vez é mais desafiante e, portanto, há aqui um caminho a percorrer. Acho que, como já foi dito, acho que esta questão do trabalho em conjunto, de juntarmos esforços, seja na área da inovação, juntando empresas, seja na área da informação, naquilo que estamos a fazer, seja na área da aproximação ao mercado, acho que temos todos a ganhar com esse processo. E é o caminho que temos que seguir para um país como o nosso, manter o seu posicionamento a nível internacional e a sua capacidade de ser um fator diferenciador também para mantermos a nossa presença nestas cadeias de valor que estão em constante mutação. Certamente tínhamos aqui mais alguns temas para poder falar, mas eu também não queríamos estender muito mais o tempo que destinámos a esta ação. Certamente haverá outras oportunidades da nossa parte. Uma vez mais, muito obrigado pela disponibilidade e por poderem participar nesta sessão. Não, Manuel, eu agradeço a disponibilidade, a possibilidade de estar aqui com vocês e naturalmente estarei e continuarei disponível para colaborar sempre que for solicitado, porque também vou solicitar do vosso lado a vossa participação quando assim for. Parte a parte. Muito bem. Muito obrigado a todos que participaram nesta sessão e esperamos poder contar com a vossa presença em futuras sessões. Muito obrigado e até à próxima.